Estamos contentes de estar na casa do Senhor, com bastante louvor, adoração, porque somente o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Antes de eu entrar na palavra, só queria relembrar os irmãos. Eu não sei se lá em cima vocês têm aí para projetar o banner da Bíblia dos 100 anos, do centenário. Se tiver, a gente pode dar uma olhada. Mas nós já lançamos a Bíblia do centenário, já está sendo produzida e aqueles que tiverem interesse em adquirir, nós estamos vendendo praticamente ao preço de custo. A igreja não vai ganhar nada, porque a igreja não ganha nada, a igreja não vende nada, não comercializa, não negocia. A ideia era doar para todos, mas o consenso da comissão que cuida do centenário desta igreja foi que todos têm que ter o privilégio, apesar de já contribuírem, mas você pode, por exemplo, comprar uma Bíblia para você e comprar para alguém que você queira presentear. E já está acontecendo isso. Já temos várias pessoas que já encomendaram as Bíblias, pessoas que não são nem daqui, que viram a propaganda nos grupos e já estão se colocando. Não sei se encontraram aí, se não encontraram, não tem problema. A gente vê numa outra hora, mas no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, temos lá o banner, a propaganda muito bem feita, que nosso pessoal da mídia preparou. Mas eu queria, nesta noite, gastar alguns minutos com os irmãos, falando sobre Deus. O relacionamento dele conosco. E eu quero usar o texto que está lá no livro do Êxodo, chamado livro de Êxodos, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Podemos falar todos juntos? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou o que sou. É a tradução para o português da palavra Yahvé, ou Javé, ou Jeová, transliterado. Eu tenho aqui na minha Bíblia marcado, por curiosidade, a pessoa de Deus. É uma compilação que eu encontrei na Bíblia. E tem 17 nomes diferentes aqui para Deus, designando cada momento que Ele está fazendo. E o Yahvé, como dizem lá,
é o nome mais forte, é o que engloba todos os outros nomes. São 17, pelo menos, que eu tenho aqui. Você já deve ter ouvido falar no El Shaddai. Você já deve ter ouvido falar no Deus que traz a bênção, Deus da providência. Já deve ter ouvido falar sobre o Deus que cura. Todos eles têm um nome. Elohim, El-Olam, El-Elyon, El Shaddai, El-Roá, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Deus da paz. Enfim, há vários nomes que a gente poderia citar aqui. E se fôssemos analisar esses nomes, vocês iriam ficar maravilhados de ver o tamanho do nosso Deus, que é imensurável, não temos como medir. Assim, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento é o que nós vemos, o espaço, chamado espaço sideral. Hoje o homem tenta entrar nesse espaço com os seus equipamentos, com os seus satélites, buscando descobrir alguma coisa. Eu morei na cidade de Genebra quase 25 anos, e vocês devem ter ouvido falar sobre aquele acelerador de partículas que está num lugar que se chama CERN. CERN é C-E-R-N. É uma organização europeia de pesquisa sobre a física, sobre a origem do universo. E há um cientista inglês chamado Huygens, que criou a teoria do bóson de Huygens, que é nada mais do que o Big Bang, uma grande explosão que originou tudo isso. Mas eu acho, se a gente olhar bem a Bíblia, que Deus, primeira coisa que Ele fez foi criar a nossa Terra, nosso planeta. No terceiro dia que Ele criou o Sol e a Lua. Então, a Terra foi criada antes. E Deus escolheu esse lindo planeta para nos colocar aqui. Diz a palavra de Deus no livro de Efésios que Ele criou tudo para que no futuro Ele pegasse cada um de nós e nas suas mãos mostrasse como uma obra-prima. Diga para o seu irmão aí, você é uma obra-prima de Deus. Apesar da tua feiura, você é uma obra-prima de Deus. Pode dizer assim, né? Estou brincando. Deus é lindo, por isso que nós somos lindos, não é verdade? Se você não se achar lindo, meu irmão, tua autoestima está lá embaixo, tem que levantar. Eu me acho lindo, toda manhã eu olho e falo, estou um pouco menos lindo hoje, porque eu estou ficando velho, mas continuo lindo. Um pouco, minha voz não mudou, mas os meus cabelos, né, já mudaram. Quando eu olho, eu me assisto aí nas mensagens no YouTube, nos cortes, eu falo, meu Deus, esse sou eu? Que é isso? Não pode ser. Mas sou eu. O que importa é que a palavra do Senhor está sendo proclamada. Eu procuro fazer isso. E eu acho que vai ser até o final da minha vida. Eu acho que ainda está longe o final da minha vida. Quando meu pai era vivo, eu tinha 60 anos, ele me chamava de menino. Então agora eu sou um rapaz. 70 e poucos, eu sou um rapaz. Ainda tenho muitos anos pela frente. Eu espero que Deus traga o filho dele de volta, e será a maior glória que um ser humano, servo do Senhor, terá, é o dia do arrebatamento. A gente não passar pela morte e ser arrebatado. E receber um novo corpo, novas vestes, uma nova visão. Chegar diante do trono do Pai e Ele fala assim, vinde benditos. Vocês foram fiéis no pouco e agora serão fiéis no muito aqui comigo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Esse é o Deus que eu creio. E Moisés, então? O povo já estava 430 anos preso no Egito.
vivendo uma escravidão terrível. E os novos faraós que chegaram depois daquele primeiro, quando José, vendido pelos seus irmãos, administrou aquele país, aquele reino, em momentos de muitas penúrias, de falta de comida e problemas financeiros, questões com os vizinhos, outros povos. E Deus abençoou aquele homem José para que perdurasse a sua semente, para que a geração viesse para mais à frente, lá alguns 1000 anos mais à frente, o Senhor Jesus Cristo nascesse para salvar a humanidade. E então, povo 430 anos preso, Moisés foi criado pela filha de Faraó, como se fosse um egípcio. Estudou, falava a língua deles, era um engenheiro. Ele planejava construções, enfim. Quero até crer que algumas daquelas pirâmides foram, de certa maneira, planejadas por ele. Mas ele tinha o sangue hebreu. E um dia Deus chamou-o para fazer a obra de libertar o povo. Ele cometeu alguns erros, fugiu, estava lá na terra onde ele encontrou, muito distante, a sua esposa. E estava cuidando do rebanho. E subiu para um monte chamado Monte de Deus. É o Monte Horebe. Tem muitos montes Horebes por aí. As pessoas sobem para orar no Monte Horebe. E Moisés estava lá pastando com os seus... Aliás, ele não. As suas ovelhas estavam pastando. E ele, de repente, ele vê uma sarça, um arbusto. Em inglês é bush. A gente traduziria isso aqui como se fosse um arbusto, uma espécie de pequena árvore. E ele olha para aquilo e um fogo tremendo. Um fogo, e ela não se consumia. E ele ficou, nossa, que é isso? E naquela hora Deus começa a falar com ele, mandou ele tirar os sapatos, as sandálias, e disse: aqui é terra santa. Por que era santa? Porque Deus estava ali se manifestando para ele. E o interessante é que na vida de Moisés, ele tentou olhar para Deus ali e não conseguiu, Deus não permitiu. Mais à frente, quando eles já estão próximos de entrar na terra prometida, ele queria ver a face de Deus. Moisés falava com Deus face a face, mas nunca tinha visualizado a face de Deus. E Deus falou: não, você não pode ver, porque quem me ver irá falecer. E esse era o temor que lá havia na região de Genebra, com esse reator. E quando eles fizeram o primeiro teste para provar e comprovar que tudo foi criado de uma explosão, o povo daquela cidade ficou em polvorosa. Aquele reator, ele tem um túnel a 150 metros de profundidade, com 27 quilômetros de diâmetro. A cidade de Genebra ficava bem em cima. 27 quilômetros. E eles disseram assim, falava-se lá, comentava-se, todo mundo apavorado. Na hora que esse reator entrar e conseguir abrir os átomos, separar e criar o momento da criação, daquela explosão, vai haver uma criação de um buraco negro e a cidade de Genebra vai ser engolida todinha. E eu fiquei quieto, falava para o meu povo na igreja: não se preocupa não, porque isso aqui não está na Bíblia. Como também não está na Bíblia os extraterrestres, que eu não vou falar aqui sobre isso hoje. Só para vocês saberem, não está na Bíblia. Na palavra de Deus mostra isso. Deus criou tudo isso. O homem tenta chegar na criação de Deus, e quando Deus fala com Moisés, ele fala especificamente: você vai lá e você vai tirar o meu povo daquela escravidão. Você vai levar eles de volta para a terra que eu dei aos seus antepassados. Abraão, Isaac, Jacó. Mais tarde se transforma no nome de Israel. Mas, Senhor, tudo bem.
Eu obedeci, não olhei para a tua face, não está se consumindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Em nome de quem eu vou? Quem é o Deus que eu vou anunciar lá? Porque havia muitos deuses naquela época. Hoje existem muitos deuses. Se vocês assistiram a abertura da Copa do Mundo, graças a Deus eu não assisti. Mas se vocês assistiram, vocês devem ter visto os rituais que eles colocaram ali naquela abertura. Rituais ocultistas, satânicos até. Porque as religiões estão aí, os deuses estão por aí, tentando enganar o homem e separá-lo de Deus. Mas Deus falou para Moisés: vai lá e fala que foi, eu sou o que sou. E eu faço um parêntese aqui. Eu tenho uma mensagem que diz assim: eu sou o que sou, de Efésios. Eu sou o que sou por causa daquilo que ele fez. Jesus me deu a vida eterna. E Deus fala a Moisés: diga, sou eu, o eu que sou, que está te mandando. Vai lá e faz. E Moisés foi e fez. E, encurtando a história, o povo sai do Egito, quebra-se a escravidão e eles voltam para a terra prometida. Por que ficaram 40 anos? Porque, apesar de tudo, eles não estavam reconhecendo Deus como verdadeiro Deus. Tanto é que, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e demora 40 dias, eles criam um bezerro de ouro para adorar, dizendo: esse é o Deus que tirou vocês do Egito, quando não era. Por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis atualmente. Há muitas coisas que se dizem. Tem alguns que já dizem que Deus é mãe, que Deus tolera certas coisas que a Bíblia diz que ele não tolera. Há alguns que dizem que a Bíblia tem que ser mudada porque ela está antiquada, antepassada. Mas essa é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Tudo ele criou dizendo: haja luz, haja árvores, haja animais, haja répteis, hajam os luminares, tudo. Mas quando ele foi criar o homem, ele criou diferentemente. Ele fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas. E a palavra que é usada ali é a palavra chamada ruach, que simboliza espírito, o Espírito de Deus. E quando Jesus sobe aos céus, antes de ele ser arrebatado, elevado para os céus, ele disse: fiquem aqui na cidade, porque vocês receberão o poder do meu Espírito. Sabe que Espírito que era esse? O poder do ruach. É o ruach de Deus que foi colocado em nós na criação, que vem para restaurar a nossa vida espiritual. O mesmo Espírito que Deus soprou nas narinas daquele boneco é o Espírito que fez Jesus ressuscitar. O mesmo Espírito que entrou naquele boneco de barro é o mesmo Espírito que fala com você, que te convence do pecado, da justiça e do juízo e te leva para a presença de Deus. É o mesmo Espírito. Não tem diferença. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para louvor da sua glória. Se você não é aluno da Escola Bíblica Dominical dessa igreja, venha. Estamos estudando o livro de Efésios. E a base, o cerne do estudo ele mostra que nós somos criados por Deus para louvor da glória de Deus, onde nós estivermos. Deus nos criou para louvar a sua glória. E Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer a nossa fidelidade. Eu estava pensando ali agora um pouquinho. Estamos na Copa do Mundo de futebol. Se o Brasil ficar para a final e for no domingo, eu fiquei pensando, quantos crentes vão vir na igreja naquele dia? É uma pergunta difícil de responder.
E aí a gente vai falar assim, se você não vier no culto, o Brasil vai perder. Ah, então a turma vem. Não, mas isso aí já é superstição, não existe. Isso não existe. Irmãos, Deus quer nos usar como instrumentos ao seu serviço, assim como Ele fez com Moisés. Ele quer fazer conosco. Assim como Ele colocou o seu ruach em nós, para que nós fôssemos salvos, Ele coloca esse seu Espírito para que nós saiamos e preguemos e apresentemos a sua palavra. Deus está presente e ativo nas nossas vidas e na história. Deus não abandonou esse mundo, Deus não abandonou o ser humano à sua bela sorte ou ao seu bel prazer. Não, Deus cuida de nós. Deus cuida desse planeta, Deus cuida desta terra. Se Ele fechasse 5 minutos a torneirinha do oxigênio que nós respiramos, nem os peixes sobreviveriam, todos morreríamos. Mas Ele sustenta. O salmista disse em Salmo 19, já citei, Ele sustenta o firmamento nas suas mãos. Você já olhou para a terra, essa bola linda que está parada numa escuridão e não afunda, não cai, não vai, e nós estamos aqui perfeitos? É a mão de Deus segurando tudo isso. Deus está presente e ativo nas nossas vidas e na história, e nós precisamos fazer com que Ele seja conhecido e reconhecido como Deus nesta terra. Deus quer que nós dediquemos a nossa vida para Ele, para o seu serviço. Deus deve ser conhecido nesta terra, nesse mundo. Ele deve ser conhecido no dia a dia das pessoas. Por isso eu costumo dizer, eu não sou crente só quando estou na igreja. Todos os dias eu sou crente. Agora que aparecem os nossos filmes na internet, tenho clientes meus que me ligam, vi você pregando lá na tua igreja. Eu falei, amém. Gostou? Espero que o Espírito de Deus tocou o teu coração. Eu oro para ele. Mas tem uns que falam, não, eu não acredito em nada disso. Tem um que a mãe morreu há pouco tempo e ele falou que ele pede para a mãe dele cuidar dele. Por que tudo isso? Porque as pessoas não conhecem Deus verdadeiramente. Eu sou o que sou, diz o Senhor. É o nosso Yahvé. E é também a raiz de um verbo. Um verbo que, como nós sabemos, os verbos das línguas que se falam têm presente, passado e futuro. Esse verbo não tem presente, nem passado, nem futuro, porque ele é. Deus é. Deus olha para nós, ele é. Ele pega a tua vida como se fosse uma historinha de revista em quadrinhos, recorta as tiras e coloca uma do lado da outra, assim na sequência, número 1 e a última com o fim. E ele vê toda a tua vida, porque ele está de fora. Deus é atemporal, ele não está sujeito ao espaço e ao tempo como nós estamos. Ele quer que nós mostremos ao mundo a pessoa dele, a boa pessoa que ele é, o Deus bom que ele é. Em todo o tempo ele é bom. Deus sustenta o universo. Deus sustenta a nossa vida. Muitos reconhecem isso e aceitam. E olham para Deus como se fosse um Deus distante. Muitos há ainda que precisam conhecer Deus na sua intimidade. Conhecer a Deus na intimidade. Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque você está num lugar santo. E Moisés tirou. E Deus teve oportunidade de ter intimidade com Moisés e Moisés com Deus. Os discípulos tinham intimidade com o Senhor Jesus. E hoje Ele tem intimidade conosco através do seu Espírito, do seu Ruach, que está em nós. Moisés conheceu a Deus pessoalmente. Deus começou então a revelar-se para ele gradativamente.
E eu posso afirmar para vocês com toda segurança, o mesmo Deus que falou com Moisés, Ele fala hoje conosco. Ele está presente no nosso meio. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus quer cuidar de nós. Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus quer curar. Deus quer fazer prosperar. Deus protege. Quando eu saio, todo dia que eu saio para a rua, de carro ou a pé, Senhor, me protege, me livra da bala perdida, que na verdade é uma bala achada, né? Achar você. Me livra da bala perdida, me livra do sequestro, me livra da enfermidade, me livra do tropeço, me livra do pecado, me livra de todo o mal, me ajuda a vencer as batalhas que Satanás, as dificuldades que ele coloca diante de mim. Quantas vezes eu tenho que parar no meio do dia e abaixar a cabeça, orar e, Senhor, me ajuda, me socorre. Aí Ele me dá a palavra, eu abro a Bíblia e vem Ele falando comigo. Às vezes Ele fala no meu pensamento, às vezes Ele fala comigo através de uma canção, de uma música que eu ouço. Deus, Ele se faz conhecido e Ele quer que você mostre Ele para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você ama e para aqueles que você acha que precisam realmente desse Deus. Deus deve ser conhecido, então, através do seu Filho Jesus. Jesus é o caminho. Quando Jesus nasceu, ele foi chamado de quê? Emanuel, Deus conosco. Jesus sempre usava essa expressão: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o que sou é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Eu e o Pai somos um. Há 365 menções de eu sou na Bíblia toda referentes a Jesus, uma para cada dia. Jesus oferece o meio para que o homem possa conhecer a Deus. Sem Jesus, ninguém vai conhecer, ninguém vai chegar diante de Deus. Quando você fechar os olhos aqui nesta terra e abrir na eternidade, qual eternidade que você vai abrir? Na presença de Deus ou no inferno? Que é o que a Bíblia diz. Moisés conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E Jesus foi o Deus encarnado que está no nosso meio. O eu sou o que sou busca uma intimidade conosco. O eu sou o que sou, ele quer mostrar que ele se preocupa e cuida de nós. O eu sou o que sou, dentro e através das nossas vidas, ele pode transformar tudo. Ele pode resolver os problemas, as circunstâncias, as situações, as angústias, os medos, as dores, as ansiedades e tudo que você imaginar. Deus pode vir no teu socorro e te ajudar nisso. E eu quero terminar perguntando para você: você tem experimentado esta realidade de Deus na sua vida? Ou você olha Ele como um ser distante, uma vara na mão, um chicote na mão, para corrigir apenas e te colocar falando, você me desobedeceu, você vai apanhar agora. É assim que você vê Deus? Deus, ele não está dessa forma. Ele está aqui para nos amar. E não há coisa melhor do que ser amado por Deus. Não há coisa melhor do que você deitar, colocar sua cabeça no travesseiro, orar ali até dormir, como eu faço. E acordar no dia seguinte e receber as misericórdias dele renovadas sobre você. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, sabe o que é? Eu abro os olhos e olho, do meu lado tem uma Bíblia. E eu começo a orar antes mesmo de qualquer coisa. E leio a palavra, vários versículos, medito, oro, e Deus me abençoa.
E eu quero que você tenha essa mesma experiência. O grande milagre que ocorre na sua vida é quando Deus transforma a sua vida. O milagre da cura é um milagre. O milagre da libertação é um milagre. O milagre da prosperidade é um milagre. Se ele achar que você tem que ser próspero, você vai ser, nem que você faça maior besteira, os piores investimentos na sua vida. E Deus vai fazer você ficar bem, se for a vontade dele. Mas o maior milagre não são esses que eu citei. O maior milagre é quando ele transforma a sua vida. Quando ele muda você. Quando ele põe você numa nova posição. Quando ele coloca você nas mãos dele, como disse há pouco, lá em Efésios capítulo 2, e te mostra nos séculos dos séculos. E diz: esta é minha obra-prima. Esta é minha obra-prima. Se você não se sente assim, hoje é o dia de você tomar uma posição. Falar, não, a partir de hoje eu quero que Deus cuide de mim. E você vai ver, aqui não é pregação de autoestima, nada disso. Você vai ver que à medida que você vai tendo comunhão com Deus, à medida que você vai andando com Deus, à medida que Ele vai te mostrando como você tem que fazer as coisas na tua vida, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais seguro. Você vai se sentir abençoado. Você vai se sentir protegido. E, sobretudo, você não vai mais temer a morte, porque a morte é apenas uma passagem para a eternidade com Cristo. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não tenho problema nenhum, eu sei que se Deus vai me levar para o céu, eu sei que eu vou abrir os olhos no céu, mas se Ele puder me deixar mais uns 15 anos aqui na terra, eu fico. O rei Ezequias fez isso. Mas imagina, você saber que cada dia que passa, está chegando aquela data. Isso acontece conosco. Cada dia que passa, está chegando a data do vencimento da tua validade. E Deus vai vir buscar. E ninguém segura. Mas enquanto isso não acontece, vai vivendo a vida em comunhão com Ele. Compartilhe a sua vida com o Senhor. Compartilhe os seus problemas com o Senhor. Compartilhe a sua família com o Senhor. Compartilhe suas dores com o Senhor. E deixa Ele carregar. Quando eu estava na Suíça, eu tinha um momento de oração. E muitas vezes eu falava assim para os irmãos, vinham alguns na frente para a gente orar. Eu falava assim, você depositou aos pés da cruz de Jesus? Depositei. Então deixa aí, não leva para casa. Deixa aí. Hoje à noite, quando você sair daqui, deixa tudo aqui e leve essa nova vida com você. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus conosco. O eu sou o que sou conosco, que cuida de nós, que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus forte, maravilhoso, Príncipe da Paz. Ó Senhor, como é bom Te servir, como é bom ter certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa noite. Mais uma vez eu Te agradeço, por termos podido estar aqui e meditar na Tua palavra. Ajuda que cada um que aqui esteve hoje tenha devida e perfeita compreensão de que eu sou o que sou, é o Deus que está cuidando dele. É o Ruach, é o Teu Ruach, é o Teu Espírito nas nossas vidas. E se alguém ainda tem alguma dúvida, Senhor, se alguém ainda tem alguma dificuldade nesse relacionamento contigo, Pai, mostra para eles o caminho. Toca, Pai. Liberta. Ajuda. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos quantos estão aqui hoje. E que ao sairmos daqui, possamos sair com essa convicção. O Senhor falou comigo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
e amém. Se alguém precisar